Bem-vindos ao podcast da ideia ao resultado. A questão hoje é porque é que a maioria das ideias nunca vira negócio? Muitas pessoas têm ideias brilhantes, e é fácil ter ideias brilhantes, mas a maior parte dessas ideias nunca se transformam em negócios, muito menos bem-sucedidos. Isso acontece devido a uma combinação de fatores internos, psicológicos ou estratégicos, e externos, as condições de mercado, a execução, entre outros. Vamos explorar os motivos principais e perceber como é que podemos superar alguns deles. Portanto, o primeiro motivo é a falta de planeamento estruturado. De facto, isto é um problema grande, porque muitas ideias permanecem no plano dos sonhos e os empreendedores não sabem mesmo por onde começar. Falta um plano claro e objetivos bem definidos. A minha recomendação é utilizar ferramentas como o Business Model Canvas, e basta pesquisar, que é muito fácil encontrar informação sobre este modelo, para organizar as componentes do negócio. A primeira componente, que é a proposta de valor, leva-nos logo à reflexão sobre o que nós vamos entregar ao público-alvo, ao nosso mercado, e não se esqueçam que isto tem uma componente emocional muito forte. Vamos resolver problemas, não são as características do produto. Depois temos o segmento de clientes. É para quem nós vamos entregar esta proposta de valor. Os canais de distribuição, que é a cadeia de valor até o produto chegar ao serviço, chegar aos nossos segmentos, e o fluxo de receita, no fundo é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Portanto, o criador do Business Model Canvas enfatiza que este método permite visualizar os principais blocos de construção de um negócio de uma forma integrada e acessível, e é uma excelente base, um excelente arranque para quem não sabe por onde começar, que é obrigado a pensar em cada uma destas áreas. O segundo ponto é um ponto bastante emocional, que é o medo de falhar, e bastante comum também. O medo de falhar impede muitas pessoas de darem o primeiro passo. Este medo é frequentemente amplificado pela ideia de que o fracasso será visto como definitivo, ou seja, falhamos uma vez e a seguir vamos falhar sempre. E qualquer empreendedor normalmente vai passar por momentos de falhar. Adotar uma mentalidade de falhar rápido e aprender rápido pode ser uma das soluções. Aprender com isto. E uma das recomendações que eu vos deixo é o livro The Lean Startup, que mostra como é que se deve fazer este processo de uma forma mais simplificada. O fracasso deve ser encarado como uma oportunidade de aprendizagem. E não há nada que vos vai ensinar mais do que este processo ongoing que muitas vezes está associado ao fracasso. Um exemplo prático do que podemos fazer é criar um MVP, ou seja, um produto mínimo, com características mínimas, para podermos validar esta ideia junto de um segmento pequeno e que nos permite, antes de investir em larga escala ou valores mais avultados, perceber se há aceitação ou não do mercado. Reparem que hoje, com as ferramentas digitais, temos a possibilidade de testar conceitos como a landing page, com posts nas redes sociais, etc. e perceber se há adesão efetiva àquilo que é a nossa proposta de valor, antes mesmo de termos o produto desenvolvido. Vamos então ao terceiro ponto, que é a falta de validação da ideia, que está muito ligada ao que eu referi anteriormente. Muitas vezes os empreendedores acreditam que a sua ideia é genial e não testam. Não testam se há mercado ou se há procura para este produto ou serviço, e isto é um grande risco. Validar a ideia com clientes reais é muito importante, e é importante fazer entrevistas com o nosso segmento-alvo, como vimos no ponto 1, fazer pesquisas de mercado, perceber o que é que a nossa concorrência anda a fazer os testes de MVP, como falámos no ponto 2, e é muito importante nós termos a noção que há metodologias preparadas para nós conseguirmos crescer, testar e aprender com clientes reais. É muito importante testarmos os nossos produtos, os nossos serviços com clientes reais e não com os nossos amigos ou pessoas que não vão ser os utilizadores do nosso produto. Vamos então ao ponto 4. O ponto 4 está relacionado com a dificuldade de identificar o público-alvo. Okay? Muitas ideias falham porque não estão alinhadas às necessidades ou desejos de um público específico. Já referimos isto indiretamente nos pontos anteriores. Portanto, uma das soluções passa por realizar uma segmentação de mercado detalhada, seguindo os critérios demográficos, relacionados com a idade, o género, rendimento, psicográfico, estilo de vida, valores, interesses, comportamental, qual é a frequência de compra e a lealdade, etc. Ou seja, é muito importante, quanto melhor conhecermos o nosso cliente-alvo, mais fácil é de entregarmos a nossa proposta de valor. Por exemplo, uma startup de moda sustentável pode direcionar-se para jovens adultos urbanos preocupados com o ambiente e dispostos a pagar mais por produtos éticos. Mas tem que saber se estes jovens estão interessados e importados com esta característica. Senão não vale a pena estar a passar essa proposta de valor, porque não vai funcionar.
Por isso é que é mais fácil nós entregarmos produtos novos ou serviços novos a clientes que já conhecemos bem, que conhecemos as suas necessidades e as suas dores, do que estar sempre a ir buscar novos clientes e entrar em novos segmentos. O quinto ponto, falta de capital ou gestão financeira, também é muito comum. Um dos grandes problemas é que muitos negócios nunca começam porque os fundadores subestimam ou desconhecem a necessidade dos recursos financeiros. Ou não sabem como gerir o capital disponível e muitas vezes começam o negócio e acabam por perdê-lo. Criar um plano financeiro é fundamental, que projete os custos e as receitas, que identifique as fontes de financiamento, investidores, empréstimos, crowdfunding, que tenha um controle rigoroso do fluxo de caixa e é muito importante nós termos isto estruturado desde o início. Gerir o fluxo de caixa e estruturar financeiramente um negócio em crescimento é fundamental para garantir o seu arranque, a sua execução, mas também o seu crescimento. Se nós descurarmos esta gestão financeira numa fase inicial do projeto, nós vamos entrar num campo desconhecido e isso é obviamente muito perigoso. Se não há capacidade interna de fazer este tipo de planeamento, temos que ir buscar ajuda e recursos externos. O sexto ponto, execução inadequada, ou seja, o produto é excelente, o serviço é excelente, mas depois é muito complicado meter o produto no mercado e não sabemos como fazê-lo. Mesmo com uma ideia validada, a execução ineficaz pode levar ao fracasso. Isso inclui desde a gestão operacional, estratégias de marketing e vendas e até mesmo o time to market. O tempo certo de entrada do vosso serviço ou produto, por melhor que ele seja, pode ditar o sucesso ou o fracasso dessa implementação e dessa ideia. Desenvolver um plano de ação, um plano de marketing, um plano de comunicação detalhado, com metas específicas, é muito importante para conseguirmos orientar o nosso produto para o mercado e criarmos mecanismos para conseguirmos recolher feedback. Portanto, ter o plano com objetivos SMART definidos, alinhar a equipa com os objetivos de negócio é fundamental para garantirmos que a execução é feita de forma minuciosa. Sendo que, como já falámos, é normal falhar, é normal precisarmos de adaptar esta execução e é comum e necessário termos alguma resiliência para persistir e não desistir nos primeiros obstáculos. Portanto, o planeamento de marketing, de vendas é fundamental. O nosso sétimo ponto é a falta de resiliência e persistência, como vem linkado ao ponto anterior. Muitos empreendedores desistem no primeiro obstáculo acreditando que o sucesso deve ser imediato. Não é. São muito poucos os empreendedores que conseguem ver os seus projetos alavancados, atingirem o sucesso logo à primeira. Portanto, muitas das vezes é preciso passar por várias aprendizagens para se conseguir alcançar o sucesso. Portanto, adotar uma mentalidade de crescimento é fundamental e acreditar que habilidades e sucesso são desenvolvidas através de esforço e aprendizagem é uma das formas mais óbvias de trabalharmos e arrancarmos num produto ou num serviço e lançar uma ideia e transformá-la num negócio. Portanto, sem esta mentalidade é muito difícil, porque vai ser muito difícil concretizarmos logo à primeira. Portanto, como alguns autores defendem, temos que falhar milhares de vezes antes de chegar a um resultado final. Há uma frase que é muito comum, que é: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras de coisas que não funcionam. Portanto, isto é uma aprendizagem riquíssima. A solução é trabalhar esta mente e estarmos preparados para lidar com o fracasso e com a objeção. O oitavo ponto, subestimação da importância do marketing e vendas. Já falámos disto um bocadinho anteriormente, que está relacionado com o planeamento. Muitos negócios focam-se apenas no produto, ignorando as necessidades de comunicar o seu valor para o mercado. Costumamos dizer que podemos ter um excelente produto, um excelente serviço, mas se ninguém souber que ele existe, ninguém o vai comprar. Portanto, a solução passa por criar um plano de marketing e vendas integrado que inclua estratégias de comunicação e os respectivos canais, evidentemente, a definição do funil de vendas, vamos falar mais disto mais à frente, mas o cliente em várias etapas tem necessidades de informação e benefícios diferentes, portanto temos que levá-lo numa jornada até a nossa venda, identificar métricas que nos permitam medir este plano para conseguirmos perceber se estamos no caminho certo ou não. Agora, nesta relação marketing e vendas, deixem-me partilhar convosco uma coisa muito importante e reforçar o que já disse. Nós criamos o produto ou serviço quando vamos colocar no mercado na ótica do consumidor. Temos que resolver um problema, temos que conhecer esse problema e temos que comunicar como é que vamos resolver esse problema. Portanto, um exemplo prático, uma marca de cosméticos naturais usa vídeos no Instagram, uma rede social qualquer,
para demonstrar os benefícios do produto, levando ao aumento direto das vendas. Estes benefícios de produto só são identificados pelo segmento-alvo, mais uma vez, se estiverem a resolver algum problema. Caso contrário, não o conseguem fazer. Portanto, um dos grandes exercícios que temos que fazer antes de trabalhar a nossa ideia é claramente identificar quais são as dores no mercado, quais são os problemas que vamos resolver. Portanto, transformar uma ideia num negócio exige muito mais do que inspiração. É preciso planeamento, validação, execução e persistência. Identificar obstáculos, tentar contornar esses obstáculos, mas antes de começar é muito importante nós tentarmos aumentar significativamente as hipóteses de sucesso e do nosso sucesso, sendo que a nossa mentalidade tem que estar preparada para falhar. Ideias são apenas um ponto de partida. O verdadeiro desafio está claramente na execução. Nós no próximo episódio vamos ter uma conversa com um especialista, portanto, como temos delineado, primeiro temos estas reflexões conjuntas e depois convido um especialista para vir falar connosco, que nos vai dar mais algumas orientações sobre o mundo do empreendedorismo, as características que temos de ter. Vamos ter um desafio também para perceber se temos uma mente empreendedora ou não, mas fiquem com estas notas, digamos assim, daquilo que são muitos desafios para irmos de uma ideia até um negócio, e certamente que ao longo desta jornada vamos falar muito mais destes tópicos, e esta foi uma primeira reflexão. Obrigado e continuem a acompanhar redes sociais, YouTube, Spotify, da ideia ao resultado.pt. Obrigado.